A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária da lição 12 da classe dos adultos de quinta-feira, 18 de março de 2021, tem como título: Aprendemos a verdade cristã com os nossos mestres. O texto bíblico de hoje se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aqui vemos aí o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, pedindo para eles que seguissem o exemplo dele. Tudo aquilo que ele ensinou a eles, que eles seguissem esse ensinamento. O verbo aprendestes expressa não só o conceito de crescer no crescimento intelectual, mas também a ideia de aprender por meio da prática habitual. Em algumas áreas de seu desenvolvimento cristão, os filipenses foram excelentes discípulos do apóstolo Paulo, praticando o que ele havia ensinado. O sentido literal do verbo recebestes é levar consigo mesmo. Indica então receber sem rejeição ou desobediência. Ao ordenar aos filipenses, fazei, Paulo os exortou a pôr em prática ou encarregar-se de fazer tudo o que haviam obtido através do apóstolo Paulo. Se fizessem tudo o que Paulo instrui, os cristãos de Filipos perceberiam então a presença do Deus de paz, que é a única fonte da verdadeira paz. O ministério de ensino da palavra, queridos, é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange aí ao tempo em que vive. Tão importante é a função do mestre, daquele que ensina na igreja, que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tal nobre tarefa, tal nobre função, É uma tarefa aí, queridos, importante e também é muito indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso então que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, queridos, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom de mestre, queridos, esse dom do Senhor, é para a igreja então amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos mestres. É preciso então, queridos, desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca aí do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará a fé se estudar teologia. Se fosse assim então, Paulo seria aí o mais frio de todos os apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado, mais bem instruído na palavra do Senhor do que o apóstolo Paulo. Este, no entanto, queridos, soube conjugar preparo intelectual e poder dos céus. É disso que as nossas igrejas, então, queridos, estão precisando nos nossos dias. Homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Deus abençoe o seu dia e uma ótima quinta-feira.